Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que criou todas as coisas deste mundo e controla todo este universo. Senhor Deus, que permitiu toda a bênção e criou este ser humano. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos salvou através do sangue do Senhor Jesus. E agora, o Senhor Deus nos permitiu para que permanecêssemos dentro da sua igreja, corpo de Cristo, e como membros, que nós possamos ser utilizados de forma clara diante do Senhor Deus, para realizarmos a nossa santa vontade. O Senhor Deus que sempre nos fortalece, nós te agradecemos. Senhor, nesse tempo final, que o Senhor Deus permita essa graça para que nós possamos cumprir a sua santa vontade, a ordem que o Senhor fez para pregarmos o Evangelho por todo este mundo. Que o Senhor possa sempre estar conosco para cumprirmos esse trabalho e possa trabalhar por nós. Senhor Deus, nós todos, irmãos e irmãs, missionários que estão pelo mundo todo pregando o seu Evangelho, que o Senhor Deus possa permitir a paz para essas suas famílias, para qualquer lugar que eles vão, que o Senhor permita para que o Evangelho seja pregado e novas igrejas possam ser estabelecidas. Que o Senhor Deus possa nos ajudar em todo momento. Senhor, que o Senhor Deus possa nos permitir para que nós possamos nos preparar para o futuro. Que o Senhor Deus nos permita para que nós sempre possamos ter o coração preparado para este novo ano que está vindo, Senhor. Que nesse novo tempo de hoje, que o Senhor Deus permita para que nossos corações possam inscrever as suas palavras, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬송해 주시겠습니다. Vamos procurar a palavra da Bíblia, vamos procurar 1 Timóteo capítulo 4, palavra da Bíblia, 1 Timóteo capítulo 4. A partir do versículo 7 ao 11 nós iremos ler. 1 Timóteo capítulo 4.
Versículos 7 ao 11. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. O nosso pastor primário está em Hong Kong evangelizando no momento. E os pastores Shin e Hong, eles estão junto do grupo de missão na África. E eles já foram bem recebidos pelos irmãos e irmãs de Chad. Então, como vocês já sabem muito bem, Chad é um dos países mais pobres do mundo. Então, é um país muito pobre, mas onde o evangelho ainda é muito quente, fortemente pregado. Então, se nós falamos quente, nós podemos dizer que também existe o quê? A perseguição, existe a oposição, e ainda existem muitos grupos que vão contra nós. E nós podemos dizer que isso é Chad. Então, nós precisamos orar para que eles possam terminar bem a missão e retornar. Então, hoje, nós estamos aprendendo a palavra com o tema Deposite a sua esperança em Deus. Então, se nós olharmos o versículo 7, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Versículo 8, porque o exercício corporal, então quer dizer que também existe o exercício espiritual, mas o exercício corporal, ele fala que para um pouco aproveita. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós realizamos exercícios físicos, atividades, para mantermos a saúde nesse corpo, para vivermos neste mundo, não é? É para manter a saúde. Existe esse proveito. Mas, espiritualmente, esse exercício espiritual, que é a piedade, para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e a da que há de vir. Então o Senhor ele disse dessa maneira, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Quer dizer que é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Então, se nós vivemos em piedade, quer dizer que precisamos exercitar em piedade. Precisamos viver uma vida em piedade. Se olharmos o versículo 10, porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina-as. Quer dizer que nós vivemos tendo a esperança em Deus. É por isso que vivemos uma vida em esperanças no Senhor Deus. Quer dizer que em piedade. Então, especialmente, ele fala principalmente dos fiéis. Quer dizer que as pessoas que creem, têm a fé no Senhor. Quer dizer que essas pessoas elas podem viver essa vida de piedade no Senhor. Logo, é preciso exercitar essa piedade. É por isso que o Senhor ele disse, manda estas coisas e ensina-as. Conforme a palavra do Senhor, hoje também, nós precisamos aprender qual é o motivo, o objetivo de vivermos em piedade, porque o Senhor, realmente que nos salvou, tem as nossas esperanças. Já que nós depositamos nossas esperanças no Senhor, é o objetivo de nós vivemos diante do Senhor Deus em piedade, porque o Senhor tem a nossa esperança. Então, o que significa esta piedade? Piedade, se nós falarmos em inglês, é godliness. Quer dizer que nós temos uma vivência com Deus, uma vivência com o Senhor Deus no centro das nossas vidas. Seja nosso pensamento, seja nossas ações, nossas falas, toda a nossa vida precisa ser entregue para o Senhor Deus. Nós podemos dizer que isso é piedade. Falando de outras maneiras, viver conforme a palavra do Senhor Deus, viver agradando ao Senhor Deus. Quer dizer que eu preciso me entregar ao Senhor. Isso nós podemos dizer que é piedade. É por isso que está sendo escrito dessa maneira essa palavra. É por isso que em 2 Timóteo, capítulo 2, ele diz também, você precisa esforçar-te para entregar a si mesmo para o Senhor Deus. Então, o Senhor ele vai utilizar esse nosso corpo, se nós entregarmos ao Senhor,
Então é por isso que se nós olharmos em Romanos capítulo 12, versículo 1 também, realmente nós precisamos entregar os nossos corpos como um sacrifício, uma oferta, sacrifício vivo, porque esse é o quê? O nosso culto racional. Então nós vivemos uma vida realizando esse culto diante do Senhor Deus. O que é esse culto? É uma vivência em piedade. Quer dizer que esse corpo que é exercitado em piedade é entregar esse corpo. É isso realizar o culto do Senhor. Então, essa vivência de entregar para o Senhor, essa vivência é em piedade. Se nós olharmos em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, nessas palavras ele diz, realmente nós já não somos nossos, nós somos comprados com preço. Então é por isso que agora nós precisamos glorificar a Deus com os nossos corpos. Então, já foi dito dessa maneira, é por isso que de igual maneira nós temos essa vivência de piedade, que nós podemos resumir. É por isso que a piedade quer dizer que o Senhor Deus ele se torna o meu dono e eu sou o seu servo. Eu vivo obedecendo ao Senhor. Esta vivência que nós podemos chamar da vivência de piedade. Então o Senhor ele está dentro de mim, o Senhor ele está me ordenando, quer dizer que eu vivo uma vivência para me entregar diante do Senhor Deus, quer dizer que eu viver conforme a vontade do Senhor Deus, conforme essa santa vontade que se preenche dentro de mim, obedecendo a sua palavra, esta vivência, nós podemos dizer que é uma vivência cheia da plenitude do Espírito Santo. E é por isso que nós precisamos ter o quê? A plenitude do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito, buscai a piedade, exercitai a piedade. Quer dizer, isso tudo é a mesma palavra. Então, se nós pensarmos na palavra do Senhor Deus, na vontade do Senhor Deus, se nós nos entregarmos ao Senhor Deus, se nós vivemos obedecendo a palavra do Senhor Deus, com certeza o Senhor Deus ele irá me conduzir pelo caminho santo, pelo caminho bom, pelo caminho santo, pelo caminho da piedade, pelo caminho da paz, pelo caminho da sua justiça. É por isso que nós todos, realmente, nós precisamos nos exercitar até chegarmos à perfeição, até essa plenitude. Nós podemos dizer que é o caminho que nós devemos percorrer até chegarmos os fins das nossas vidas. Quer dizer que algo que nós não devemos esquecer é que Cristo está vivo em nós. E se olharmos em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele fala, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. Quer dizer que o Senhor ele vive em mim, mas como? Como dono, como rei, como meu controlador. Eu preciso saber disso. Isso é uma palavra muito importante. É por isso que nós realmente, se olharmos para o povo de Israel, por exemplo, eles até hoje estão esperando Cristo, o Messias, mas o Senhor Jesus que veio, Messias, Cristo há 2000 anos atrás, ele já tem dois nomes, não é? Que é o nome o quê? Porás o seu nome de Jesus, que salvará o seu povo do pecado deles. Quer dizer que Jesus significa Salvador. Salvador. E se nós olharmos em Mateus capítulo 1, nós podemos ver que realmente uma virgem dará à luz a um filho e porá o seu nome de Emanuel. Estou traduzindo esse nome. Emanuel is the God of us. Quer dizer que é Deus conosco. Então quer dizer que nós podemos dizer que o nome de Cristo, o nome de Jesus, nós podemos dizer que ele tem o mesmo... Jesus é o nome e Cristo é o sobrenome. E nós podemos dizer que o nome do Senhor Jesus é Jesus e Emanuel. Então é por isso que nós todos realmente podemos dizer que Cristo ele tem esses dois nomes, Jesus e Emanuel, que faz esses dois trabalhos. Então Jesus é aquele que acabou com o nosso pecado, fez o trabalho da expiação para a eternidade. E Emanuel significa Cristo Emanuel. Emanuel, Cristo, é aquele que está conosco. Deus está conosco. Quer dizer que é uma vivência nova para diante com o Senhor Deus. É por isso que em Tito, capítulo 3, versículo 4, 5, realmente nós, pela piedade do nosso Salvador, realmente através do seu amor, quando realmente ele se manifestou, realmente segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem e regeneração da renovação do Espírito Santo. Não que nós houvéssemos feito obras de justiça diante do Senhor Deus. Então, conforme esta palavra, realmente nós já fomos lavados e agora nós temos a renovação do Espírito Santo. Isso que é expiação. Então, quer dizer que agora a lavagem da regeneração, expiação e renovação do Espírito Santo, quer dizer que agora é Emanuel que vivemos diante do Senhor Deus. É por isso que nós todos agora, conforme a palavra do Senhor Deus,
Nós todos, agora nós temos essa expiação diante do Senhor Deus, essa expiação eterna. Nós vivemos conforme a vontade do Senhor Deus. Nós recebemos o Senhor como meu Senhor, como meu Rei. Eu viver conforme o Senhor Deus. Isso que nós podemos chamar de salvação. Isso é uma palavra muito importante. Então quer dizer que agora todos os meus pecados já foram lavados para a eternidade. Agora Cristo vive em mim. Agora Cristo é aquele que coordena a minha vida. Cristo é aquele que me controla. Então eu me torno em seu servo. Quer dizer que nós devemos esta vida nós podemos dizer que é uma nova vida. Você viver conforme esta vida é uma vida de piedade. É uma vivência diferenciada das pessoas deste mundo. É uma vida em piedade que nós podemos dizer. Os servos somos servos, mas não somos servos desobedientes. Somos servos, como o Senhor já disse na Bíblia, com as orelhas furadas. A orelha é o quê? É uma parte do componente auditório para nós podermos ouvir. Quer dizer que nós precisamos ouvir de forma honesta. É uma representação de que eu obedecerei ao meu dono. É por isso que eles colocam na porta com a sua ovelha e furam a orelha. Seja serva ou servo, realmente, seja irmão ou irmã, eles furam. Então nós sempre, várias vezes, vamos nessa porta e furamos a orelha. Então quer dizer que nós é a mesma coisa que fazemos esse trabalho de realizarmos diante do Senhor Deus. Quer dizer que realmente é por isso que eu penso que eles furavam na porta, que sempre se abria e fechava. Então vamos procurar Deuteronômio, capítulo 15. Deuteronômio, capítulo 15, a partir do versículo 12 ao 17, nós iremos ler Deuteronômio, capítulo 15, a partir do versículo 12 ao 17. Quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o deixarás ir livre. E quando o deixares ir livre, não o despedirás vazio. Liberalmente o fornecerás do teu rebanho, e da tua eira, e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado lhe darás. E lembrar-te-ás de que fostes servos na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou. Portanto, hoje te ordeno isto. Porém, se ele disser, não sairei de ti. Vamos ler todos juntos, versículo 16 e 17. Porém, se ele te disser, não sairei de ti, porquanto te amo a ti e a tua casa, por estar bem contigo. Então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha à porta, e teu servo será para sempre. E também assim farás a tua serva. Então, assim farás também a tua serva. Então, seja o irmão, seja a irmã. Então, nós que saímos dessa terra do Egito, quer dizer que nós que estamos neste mundo, nós recebemos a salvação deste mundo. Agora nós fomos remidos deste mundo. Nós fomos expiados. É por isso que o Senhor está dizendo para nós lembrarmos disso, lembrarmos desse Egito. Então é por isso que se ele considerar bom esse dono, ele quiser permanecer, estar bem contigo, então se ele falar, eu não quero partir, eu quero ficar contigo, então você vai pegar esse servo, furar a sua orelha com a sovela à porta. Então quer dizer que ele para sempre será com o Senhor. Quer dizer que ele está declarando, jurando estar com o Senhor. Então quer dizer que nós também somos servos com as orelhas furadas. Nós somos os servos que recebemos a expiação de nossos pecados, fomos salvos e agora nós desejamos permanecer na igreja corpo de Cristo. É por isso que nós todos, até a vinda do Senhor, estamos reunidos e reunimos novamente na igreja e nos dissipamos, reunimos novamente. Nós sempre estamos dentro da igreja para pregarmos, fazer o trabalho do evangelho, para orarmos juntos, para fazermos o serviço, para pregarmos. Tudo isso para que futuramente nós possamos nos encontrar com o Senhor. Então nós todos somos servos com a orelha furada. É por isso que Moisés também, ele aparece o servo de
de Deus Moisés, servo de Deus Daniel, servo de Deus Paulo, e assim vai. Nós podemos ver que homens que vieram para servir ao Senhor Deus, e o Senhor Jesus que veio com o formato de homem, nós podemos ver que o Senhor Jesus, Cristo Jesus, realmente nós podemos ver em todos os evangelhos, por exemplo, ou em todas as cartas enviadas, ele fala, Paulo, servo de Cristo, Pedro, servo de Cristo, Tiago, servo de Cristo, ou seja, Judas, servo de Cristo. Então, realmente, eles escreveram todas as palavras. Nós podemos ver todos os autores, eles se diziam servos com a orelha furada diante do Senhor. Quer dizer que eles todos declaram serem servos do Senhor. É por isso, conforme esta palavra, realmente todas as palavras, realmente é uma palavra boa e digna de toda aceitação. Quer dizer que esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Quer dizer que realmente agora nós todos, como servos com a orelha foi furada, realmente vivemos uma vida em piedade. É por isso que essa piedade que precisa ser exercitada, quer dizer que é uma promessa da vida presente do que há de vir. Quer dizer que existe a bênção do Senhor Deus, existe a condução do Senhor Deus, existe a presença de Deus. O Senhor Deus não nos abandona como órfãos, mas Ele sempre está conosco, sempre nos protege, e existe a promessa que sempre nos conduzirá. Se olharmos Davi disse em Salmos 37, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Então Davi, ele está dizendo dessa maneira para nós, esta palavra é verdadeira. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo. Porque nesta vida o Senhor ele nos protege, o Senhor ele nos conduz, ele nos protege. Quer dizer que até essa descendência toda realmente não viu a mendigar o pão. É por isso que realmente nós vivemos essa vida em piedade diante do Senhor Deus, essa vivência de piedade dentro do Senhor Deus. Realmente os filhos também eles vêm, eles recebem como exemplo, aprendem. É por isso que essa descendência cada momento mais vai descendo e aprendendo. Essa bênção é contínua. Então, é por isso que nesta vida, na vida futura, existe a promessa. Então, dentre as palavras que nós gostamos demais, a palavra de Isaías, capítulo 41, vamos procurar. Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Vamos ler todos juntos. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, isto não é uma palavra que o Senhor disse somente para o povo de Israel. Se olharmos no Antigo Testamento, o Senhor Deus, Pai, realmente Ele trabalhou em todas as coisas em Israel, para que assim pudesse se tornar um exemplo para os irmãos e irmãs. É a sombra para a nova igreja que irá surgir no Novo Testamento. É por isso que isto pode se aplicar na nossa vida. É por isso que nós não devemos temer viver neste mundo. Porque o Senhor Deus, o nosso Senhor, Ele é conosco. Ele fala, realmente não te assombres, porque eu sou o teu Deus. O Deus onipotente, justo, poderoso, glorioso. O Senhor Deus em todo o poder. Então, esse Deus te fortalece, te ajuda e te sustenta com a destra da sua justiça. Quer dizer que o nosso corpo fraco, o nosso coração fraco, a nossa vivência fraca, tudo isso é ajudado pelo Senhor. Quer dizer que quando nós somos fracos, através da sua mão de justiça, o Senhor ele vai e nos sustenta. É por isso que realmente existe a promessa do Senhor Deus nesta vida também. Se olharmos na palavra de Hebreus, realmente é por isso que nós todos agora precisamos dizer com ousadia, realmente o Senhor é o meu ajudador, o Senhor é o meu sponsor, o Senhor é o meu Senhor. O Senhor é aquele que me auxilia, é por isso que nenhum mal temerei. Então, realmente, eu posso viver esta vida, este mundo com ousadia. Quem é, o que pode me fazer um homem? Se o Senhor é Deus, realmente, o que fará um homem? Mesmo que haja dificuldade, mesmo que haja perseguição,
o Senhor, Ele está comigo, o Senhor, Ele está me treinando, o Senhor, Ele está junto comigo. Quer dizer que tudo isso é o que o Senhor Deus Ele me permite momentaneamente. É por isso que quando nós vencemos contra essas coisas, mais a sua vida pode progredir, a sua vida de fé progride, você pode ter uma vida mais fortalecida, a fé pode crescer mais. É por isso que nós podemos dizer que cada momento mais, realmente nós vamos crescendo. Quer dizer que o Senhor, Ele está conosco. Não podemos dizer, ai meu Deus, chegou a dificuldade, Deus não está comigo. Claro que não. Realmente essas dificuldades, seja essas tribulações, com certeza eles realmente, quanto mais essas coisas acontecem, mais nós podemos saber que estamos passando por esse túnel. E logo, por passar esse túnel, maior bênção, glórias do Senhor Deus, Ele nos aguardam. E assim nós podemos vencer e partir contra essas coisas. E isso tudo é a esperança nesta vida. Então isso nós não recebemos somente nesta vida, mas a esperança é algo que irá acontecer. Quer dizer que na vida futura também irá acontecer. Claro que nessa vida realmente não tem nem o que falar também, né? Então o Senhor é o meu ajudador. Seja na minha vida atual, o Senhor Ele vai me ajudar. Seja na vida futura, com certeza o Senhor também Ele irá me ajudar. Mas, essa esperança, realmente eu preciso deixar nas mãos do Senhor Deus. Essa esperança, essa glória, realmente eu não posso deixar essas coisas, essa minha vida para essas coisas deste mundo. Eu preciso ter essa esperança, não nessa terra, mas no Senhor Deus. Quer dizer que toda a minha vida eu preciso deixar em esperanças para com Deus. Então isso é a origem da bênção. É por isso que neste mundo também, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu, como servo do Senhor com a orelha furada, realmente eu preciso viver obedecendo diante do Senhor Deus. Logo, realmente existe a bênção diante do Senhor Deus. Nós precisamos viver conforme a vontade do Senhor Deus. Nós precisamos viver com uma nova vida sendo conduzido pelo Senhor. Então, realmente, tudo isso o Senhor, Ele nos acrescenta. Então, cada momento mais, o Espírito Santo, Ele nos permite. Então, tem alguns que dizem, por que eu não recebo R$1 milhão, não é? Mas pense bem, se o Senhor te dar R$1 milhão, pode ser que você abandone a vida de fé. Pode ser que você parta da vida de fé. Então, olhe bem, para atualmente a vida que você tem agora, pode ser que é a vida melhor para viver a vida de fé. É o melhor estado para viver diante do Senhor Deus. Se nós vivemos dessa maneira, com certeza não há erro. É por isso que vamos pensar, nós vamos dar o que? Uma metralhadora para uma criança, uma pistola para uma criança e falar, viva do jeito que você quiser? Não, vai acontecer um grande problema. Vamos pensar que eu for para estudantes do ensino médio e eu dou por volta de R$10 mil de mesada. Eu vou estragar essa criança, não é mesmo? Então pensem bem, realmente não importa se os pais são ricos, realmente, quando é criança, precisa permitir o necessário para a criança. Os pais fornecem o necessário, porque aquilo é o melhor, a melhor escolha. Então, é por isso que, em certos momentos, então nós podemos dizer, falta alguma coisa, nós estamos pobres, mas, realmente, do jeito que está acontecendo, realmente o Senhor deseja vir para conosco. Quer dizer que o Senhor Ele deseja realmente saber que não... já estamos no suficiente para vivermos diante do Senhor Deus, seja comer, beber, viver diante do Senhor Deus, porque em toda a nossa vida nós já entregamos para o Senhor e podemos dizer amém. Então o Senhor é aquele que realmente nesta vida, nesta terra, realmente Ele não tinha nada que fosse seu. Então, da mesma maneira como nós sabemos muito bem, nós todos já somos muito ricos com o Senhor. É por isso que tudo que nós temos agora, realmente tudo isso, é algo que o Senhor Deus Ele nos permite, seja realmente comer, beber, todas essas coisas da nossa vida. Realmente não existe falta na nossa vida de fé, porque o Senhor Ele nos preenche, então nós sempre precisamos agradecer, precisamos viver conforme a vontade do Senhor Deus. Então, realmente para a igreja também, realmente tem vários irmãos e irmãs que fazem grandes trabalhos como empresários, mas tem muitos irmãos também que vivem uma vivência que exercitam a piedade. Então o Senhor Deus Ele vai permitir algo muito mais para esses que exercitam a piedade, aqueles que vivem em piedade, porque assim com certeza o Senhor Deus permite para que eles possam viver na pregação, na evangelização, para o benefício da igreja, seja na missão também. Em todos os momentos o Senhor Deus Ele os ajuda, Ele os utiliza. É porque se nós realizarmos mais e mais, o Senhor Deus Ele nos permite mais e mais coisas maiores. Então realmente o Senhor Deus Ele pode nos auxiliar dessa maneira.
Quer dizer, em todas as coisas o Senhor Deus ele nos ajuda. O Senhor ele mata, mas ele também realmente toma. Ele faz parar a pobreza, ou pode empobrecer, pode dar a riqueza. Realmente o Senhor ele pode fazer com que possa cair, possa subir. Realmente tudo depende das mãos do Senhor Deus. Mas, para mim, por que eu tenho essa situação? Por que o Senhor não permite isso, permite aquilo? Isso é cobiça do seu coração. Realmente, se nós orarmos e o Senhor Deus ele não nos permite, é porque nós temos a cobiça. Se nós orarmos e pedimos em cobiça diante do Senhor Deus ele com certeza não nos pede. Realmente ele não vai nos dar nada. Então, realmente nós precisamos ter a cobiça espiritual, não carnal. Se nós tivermos o esforço, o zelo diante do Senhor Deus para servirmos diante do Senhor Deus, para buscarmos seu reino e a sua justiça primeiro, quando nós vivemos conforme a sua santa vontade, assim o Senhor ele pode nos ajudar. E em todas as coisas, o Senhor Deus ele pode nos preencher. Então, realmente, o Senhor já disse dessa maneira. Então, é por isso que, realmente, o Senhor ele cumpre a sua santa vontade em nós. Então, realmente, nós todos, no meio de todo esse pecado, realmente existe toda a malignidade, existe todo o mal, toda a sujidade, existe toda a corrupção. Realmente existem tantas coisas que, realmente, essa contaminação realmente está espalhada neste mundo. Realmente o Senhor ele não quer nos permitir este mundo. Mas, realmente, essas coisas deste mundo, as coisas perecíveis, que têm validade, que irão desaparecer, nós não podemos nos satisfazer com essas coisas. A nossa verdadeira esperança, realmente é um lugar onde não existe nenhuma corrupção. Realmente é um mundo, realmente, que nós sempre sonhamos. É um mundo tão esperado, ideal, que é viver diante do Senhor Deus, no reino de Deus, conforme a glória do Senhor Deus, junto de Cristo. Então, tudo isso é a nossa esperança, não é mesmo? Então, é por isso que já que esperamos nisso, então realmente mais do que todas as coisas, realmente nós precisamos esperar o reino do Senhor Deus, realmente e esse nosso espírito que vive para sempre, nós precisamos desejar viver conforme a esperança do Senhor Deus. Nós recebemos a salvação, não é mesmo? Então, o que significa Gálatas? Ele já disse, realmente, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Então, realmente, se nós olharmos nessa vida, todas as coisas deste mundo, não existe nenhuma esperança real. Então, realmente, a verdadeira esperança é nós deixarmos a palavra diante do Senhor Deus. E assim, realmente, essa santa vontade que o Senhor Deus ele deseja nos permitir. Realmente, como é que nós poderemos ir para o céu diante do Senhor Deus? Realmente, não podemos ir para o céu se nós tivermos o pecado de um ceitil. Nós precisamos ter esse coração de arrependimento. Quando nós tornamos para o Senhor Deus ele resolve todos os problemas dos nossos pecados. E assim nós podemos receber o amor e a graça do Senhor Deus e compreendemos com o nosso coração. E assim nós podemos saber, ali é o lugar onde eu irei viver. Quer dizer que, realmente, pela esperança nós fomos salvos. É por isso que se olharmos em Romanos capítulo 8, versículo 24, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, o restante da nossa vida, tão curto que ainda temos, e esperamos, aguardamos, através do nosso corpo, o Senhor ele se cumprir em nós, nós esperamos no Senhor. A nossa vida, a vida futura, tudo porque existe a promessa do Senhor Deus. É por isso que vivemos conforme o prometido. A esperança do Senhor Deus, o amor do Senhor Deus, todas essas três coisas elas se mantêm para sempre. Então a vida, a esperança. Então isso nós podemos dizer que é a origem do amor, porque nós temos a esperança, já que temos a esperança diante do Senhor Deus, o Senhor ele está dentro de mim, que ele despejou esse amor dentro do meu coração. Eu tenho esse amor, através dessa força, eu posso viver diante do Senhor Deus. Mas então, esta é a esperança. Existe a bênção que essa esperança permite. Então qual é essa primeira bênção? Então primeiro, através da esperança, é que nós somente olhamos para o Senhor Deus. Não é para olhar as coisas deste mundo, mas somente olhamos para o Senhor. É por isso que nós não cambaleamos para as coisas vãs deste mundo. Não estou dizendo para nós desistirmos desta vida, deste mundo, largarmos tudo. Então nós somos pessoas que precisamos dominar este mundo, dominar o diabo para nós vivemos. É por isso que nós temos a esperança nos céus, junto com o Senhor Deus. Então, com força, nós precisamos viver diante do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele permite isso. Então, mas está dizendo que nós vivemos diante do Senhor Deus
mas não apostando nesta vida. Então, como Davi já disse, vamos procurar Salmos. Salmos, capítulo 39. Vamos procurar a palavra de Salmos 39. A partir do versículo 4 ao 7, palavra de Salmos 39, versículo 4 ao 7. Salmos 39 foi escrito por Davi quando ele estava realmente firme, potente, como um grande rei de Israel, dominando as nações ao redor. Ele trouxe a paz para Israel, a unificação de suas terras. Ele recebeu toda a glória dos seus vizinhos, foi exaltado por várias pessoas, mas nessa época ele escreveu esta palavra de Salmos 39. Ele viu o seu formato. Versículo 4. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Então, se olharmos aqui, realmente, ele tem um tanto poder tão grandioso de derrubar até pássaros que voam no céu, mas Davi ele soube a sua fraqueza. Então, Senhor, para que saiba quanto sou frágil, eis que fizeste os meus dias como a palmos, e o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Sei lá. Então eu estou como rei, clamando, brandindo, mas tudo isso é vaidade. Na verdade, realmente como se fosse a aparência vã. Realmente, em verdade, em vão se inquieta, amontoam riquezas, nem sabe a quem as levará. Versículo 7, vamos ler todos juntos. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Então, a pessoa que tem a esperança somente enxerga ao Senhor. Ele olha somente para o Senhor. Então, vamos pensar no primeiro dia de aula do ensino fundamental. Quem que a mãe enxerga ali no meio de tantas crianças? Somente o seu filho, a sua filha. Ela fica seguindo com os olhos. Da mesma maneira, Davi, ele tinha essas coisas deste mundo. Claro que é glória, claro que é poder neste mundo. Se nós pensarmos, são honras que ele garantiu neste mundo. Mas mais do que isso, a visão de Davi, o coração de Davi, está somente para o Senhor. Davi é aquele que entregou toda a sua vida para o Senhor Deus. Ele viveu essa vida de piedade. Então esta esperança nos traz a felicidade, a alegria. É por isso que olhamos em Romanos capítulo 12, versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Quem vive dessa maneira. A carne pode ser difícil, pode se cansar, pode ser que passe por todos esses aspectos, mas tudo isso é uma alegria, é felicidade. O retiro de verão, os irmãos e irmãs que estão se esforçando, dedicando ali na cozinha tão quente, nas panelas fervendo, mas na esperança dentro delas, elas se tornam felizes. Quer dizer que fazendo esse trabalho difícil, elas ficam felizes. Seja no trabalho, seja pessoas que tinham os seus negócios, pessoas que cuidam da sua casa, mas possuem a esperança, a felicidade dentro da igreja. Se olharmos em Filipenses capítulo 4, versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Por quê? Nós temos a esperança. Se olharmos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele fala, regozijai-vos sempre. Esta é a vontade do Senhor. Então por quê? Porque quem tem a esperança pode exortar-se, pode se tornar feliz. Então, o povo de Israel passando toda a dificuldade, sofrendo em Israel. Então, tudo isso acabou, eles perderam tudo para a Babilônia e não sobrou mais nada. Então, a figueira já não dá frutos, as videiras também não dão frutos, não existem plantações nos campos, não existem mais ovelhas, não existem nem bois, ovelhas, mas Abacuque disse, regozijo-me no Senhor. Eu alegro-me no Senhor da minha salvação, porque Ele tem a esperança, seja nessa assolação, seja nessa tribulação, é momentânea.
é momentâneo, porque ao passar logo me encontrarei com o Senhor. Então, se nós olharmos para o imperador romano, ele, pelo seu decreto, fez com que os cristãos fossem perseguidos, queimados vivos quando estavam sendo mortos. Por que eles estavam louvando? Então, no momento, eu estou morrendo, minha vida está para acabar, eu estou me tornando comida de leão, minha vida está acabando, mas logo me encontrarei com o Senhor. Então, conforme a promessa do Senhor, toda essa promessa do Senhor vai se cumprir, quer dizer que eu tenho essa esperança, é por isso que eu posso me alegrar no Senhor da minha salvação, porque esta é a verdade. Se isto não fosse a verdade, como seria tão triste e infeliz? Mas esta é a verdade, esta é a verdade, é o fato. Então nós sempre falamos, mas o que é a verdade? Primeiro, a verdade é fact, é fato. Precisa ser o quê? Algo verdadeiro. Tudo que o Senhor ele fala é fato, é algo verídico, que se aplica em todos os momentos. Precisa se aplicar em mim, para todos, no outro, claro, se aplica em mim também. Terceiro, ele não pode haver mudanças, não pode mudar para sempre. Quer dizer que esta palavra ela nunca, jamais pode ser mutada. E também, realmente, jamais pode cambalear, jamais pode ficar trêmula, porque toda essa esperança é a verdade que o Senhor nos permite. E é por isso que é dentro dessa verdade, as pessoas que vivem nessa verdade, realmente a vida pode se tornar santa, a vida pode se tornar limpa e pode ser conduzida pelo Senhor. Vamos para a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 2 e 3. 1 João, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 2 e 3. Versículo 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Versículo 3, vamos ler todos juntos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, por quê? Nós vivemos uma vida de piedade no Senhor. O Senhor, Ele se tornou meu rei, Ele se tornou o meu dono, Ele me conduz. Então, eu sou um servo com a orelha furada. Um servo que vive obediente diante do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus, Ele sempre nos conduz para o caminho limpo, para uma vida pura. As pessoas que nos perseguiam, criticavam, sempre diziam: eles dizem que o Senhor ele acabou com os pecados do futuro, então agora eles estão dizendo que podem viver pecando. Quem que disse uma coisa dessas? Então, é por isso que se olharmos na internet, mesmo que tenha visto isso, se nós olharmos para nossos irmãos e irmãs, não é. Então nós temos uma fé muito mais firme nesse momento, porque nós podemos ver que eles contam mentiras para nos perseguirem. E nós podemos conhecer que tudo isso é uma forma de nos perseguir. Não é mesmo? Nós sabemos disso. Porque nós temos essa esperança para com o Senhor Deus. Então, assim como o Senhor é puro, então nós precisamos purificar nós mesmos. O Espírito do Senhor Deus é Holy Spirit. É um Espírito puro. É um Espírito limpo. Quer dizer que é totalmente discernido do Espírito deste mundo. É um Espírito Santo. O Espírito Santo ele está dentro de mim. O Espírito Santo ele me conduz para o caminho limpo, para o caminho verdadeiro. Então, através do caminho santo, o Senhor ele nos conduz para nós podermos caminhar nesses caminhos. Então, é por isso que uma pessoa que tem esta esperança, realmente ele não entrega a sua vida para as coisas vãs deste mundo. Vamos procurar 1 Timóteo, capítulo 6, palavra de 1 Timóteo, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 17, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponhas a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá
todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam diplomamente e sejam comunicáveis. Então, a nossa esperança não é para deixar as riquezas de incerteza. Não é para deixar a nossa vida para os bens deste mundo. Aonde que nós precisamos deixar a nossa vida? Então, nós precisamos apostar diante do Senhor Deus. Quer dizer que a nossa esperança precisa deixar diante do Senhor Deus. E ali na frente, no versículo 6, se olharmos a partir do versículo 6 ao 10, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo. Então, se nós olharmos aqui, por que será que o Senhor Deus ele faz isso comigo? Por que o Senhor Deus me deu esta vida? Não é para murmurar. Estando nesse estado, mesmo que você esteja nas cavernas de catacumba, eles viveram guardando a vida de fé. Mesmo naquela escuridão, naquela gruta, realmente é aqueles que fugiram das perseguições de Roma, os irmãos e irmãs, eles viveram com esse coração de piedade. Se você tem um coração de contentamento, você ganha em piedade. Então nós não trouxemos nada para este mundo. Nós também não podemos levar nada. Então, tudo o que nós temos, que é o sustento, o que nos podemos descobrir, tudo isso é um contentamento. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Versículo 10, vamos ler todos juntos. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. O dinheiro, a fé, jamais deve ser trocada, não é mesmo? Então, qual seja o trabalho, qual seja o problema, nós nascemos diante do Senhor Deus, essa esperança que temos diante do Senhor Deus. Toda essa riqueza, o dinheiro, nós não podemos apostar as nossas vidas para estas coisas. Então, uma pessoa que se ama o dinheiro, ele se torna uma raiz para ganhar riqueza, para trabalhar, e ele vai se partir da fé. Não é mesmo? É por isso que nós não podemos deixar o nosso amor ao dinheiro, que é a raiz de toda espécie de males. Então, se você vive conforme a condução do Senhor Deus, se você vive conforme a esperança no Senhor, se você precisar, o Senhor Deus ele te dá o dinheiro. Se necessário, o Senhor Deus ele toma o dinheiro. Isso é trabalho de Deus. Tá? Para que você possa viver a vida de fé. É isso que o Senhor Deus o faz. Então, tudo isso, toda essa responsabilidade não está em mim, está no Senhor Deus. Então, conforme a vontade do Senhor Deus. Então, certos momentos, se errarmos, o Senhor Deus, ele pode nos açoitar. Ele pode nos permitir um castigo. Mas ele nos ama. Ele me ama, me conduz para o caminho da verdade, o caminho da justiça, da glória. É por isso que nós sabemos disso. Então, qual seja o meu trabalho? Qual seja o trabalho do Senhor Deus? O Senhor Deus ele vai me conduzir para o caminho correto, para um caminho melhor. Nós precisamos saber disso. Nós precisamos viver obedecendo conforme esta palavra. Então, é por isso que não podemos deixar nossa esperança para as coisas vãs deste mundo. Não é para crer em homens. Então, se o Senhor Deus ele ajuda através dos homens também. Mas se você esquecer do Senhor Deus, você seguir aquele homem retirando, esquecendo que é Deus, o trabalho, então você não pode receber a ajuda do Senhor Deus. Então, no culto de família, eu já ouvi também várias palavras. A vivência de um cristão que está errado. E ele falou que é o terceiro. E eu não entendi o que é isso. Então, quando acontece algum problema, tenta resolver por conta própria. 2. Ele tenta procurar as pessoas à sua volta e tenta buscar ajuda neles. E quando isso não funciona, aí sim, ele se segura ao Senhor, ele ora diante do Senhor Deus, ele busca ao Senhor. Em terceiro lugar, e eu também me senti muito mal, eu também fui espetado por essa palavra.
Então, nós somos assim, nós podemos ser assim. Porque quando acontece um problema, qual seja o caos, seja uma grande decisão, o que quer que seja, primeiro tem que ser Deus. E é por isso que realmente se tem algum problema na sua vida, seja no planejamento, na decisão, quando você precisa realizar alguma coisa. Então nós procuramos anciões, diáconos, pastores, realmente já que são nossos antecessores da fé e precisamos buscar conselhos neles. Então, da onde que vem a nossa ajuda? De onde vem o nosso socorro? Através dos líderes, através dos servos que o Senhor estabeleceu. Então, ao ver as pessoas deste mundo, parece que isso, no mundo, buscar as coisas deste mundo é correto, mas o Senhor Deus, através da sua palavra, Ele auxilia através desses conselheiros que o Senhor estabelece dentro da igreja, porque Ele dá a opinião através da Bíblia, através da palavra, que reflete nesse irmão e diz, irmão, eu acho que é melhor você não fazer assim. Porque não pode chegar e falar, eu fiz tudo e agora? Olha no que deu. Não pode ser assim. É por isso que as pessoas, elas deixam o Senhor Deus em terceiro lugar. Mas primeiro, nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Então, eu também não consigo me ajudar a mim mesmo. Então, as pessoas ao meu redor, realmente elas não conseguem me ajudar também. Então, realmente você precisa deixar o Senhor em primeiro lugar. Então, qual seja o trabalho, o Senhor ele vai nos ajudar, seja pelas pessoas do mundo, seja pelas pessoas da igreja, seja pelos irmãos e irmãs, seja pela própria igreja. Qual seja a maneira, o método, é o Senhor Deus que o faz. Vamos procurar Salmos 146. Palavra de Salmos. Salmo 146. Salmos 146, versículo 3 ao 5. Salmos 146, versículo 3 ao 5. Não confieis em espíritos, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naqueles mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Não é verdade? Então vamos trocar a palavra de Jeremias, capítulo 17. Vamos trocar mais uma palavra. Logo depois de Isaías, temos Jeremias. Jeremias, capítulo 17. Palavra de Jeremias, capítulo 17. Versículos 5 ao 8. Versículos 5 ao 8. Versículos 5 ao 8. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Quando nós temos a esperança no Senhor, nós esperamos no Senhor, nesta vida também, nós somos abençoados diante do Senhor Deus. Então, mas se deixamos o Senhor em terceiro lugar, ainda está bem, mas imagina se nem entra na lista. Então é um grande problema, não é? E é por isso, seja as riquezas deste mundo, as glórias deste mundo, nós não podemos deixar os nossos desejos, as nossas esperanças. As riquezas, as glórias deste mundo são boas, mas elas logo perecem, vão desaparecer.
Então o Senhor, ele permite maior glória e riqueza no Senhor. Então nós vivemos diante do Senhor Deus. Realmente o Senhor quer dizer que Ele não vai dar riquezas para nós, se nós recebemos no reino dos céus, então não vamos receber na terra. Não, o Senhor Deus, Ele permite para que nós possamos usufruir nessa terra também. Seja no seu trabalho, seja nos seus negócios, seja nos seus estudos. O Senhor, Ele permite para que você possa ser exaltado mais do que as outras pessoas em outros trabalhos. O Senhor, Ele fez com que Davi pudesse sobrar 10 vezes mais do que qualquer outra coisa. Então, se nós olharmos para essas coisas, eu não estou somente para nós dizermos, devemos desprezar. Mas, as riquezas deste mundo, os bens deste mundo, você colocar toda a sua vida nisto, você depositar toda a sua esperança, então não existe formas para o Senhor Deus entrar. Não é mesmo? Então quer dizer que no final não funciona direito. Na terra de Israel, Elimeleque, Naomi, por exemplo, realmente eles juntos dos seus filhos foram para a terra de Moabe por conta da seca. E indo para aquela terra, eles não obtiveram nada. Como no versículo 6, é como a tamargueira que está no deserto. A tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morar em lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Quer dizer que uma vida muito difícil foi vivida ali. E por fim, depois eles voltaram para a terra de Israel. Belém era a terra natal deles, eles voltaram para Belém. Então Belém, desde antigamente, agora, era um bairro pobre. Então, quando eu havia viajado para fazer a viagem missionária para Israel, eu vi, Belém até hoje é pobre. Mas, mesmo que seja um lugar desses, se existe a bênção de Deus, se existe a ajuda de Deus, qual importa o lugar? Então, em certos momentos, enquanto estamos nessa vida, nós temos as dificuldades, nós temos as tribulações. Em certos momentos, o Senhor Deus, Ele permite para que nós vivamos nessa dificuldade. Por quê? Quanto mais sofremos, nós somos diante do Senhor Deus, o Senhor Ele irá nos preencher através da glória. Então, seja na minha família, em toda a minha vida, eu tenho tanta dificuldade, repleto de tribulação, mas uma pessoa que vive nesse sofrimento, quando for para diante do Senhor Deus, irá receber um maior consolo diante do Senhor Deus. Irá receber a maior glória, maior elogio no Senhor. E mesmo que haja essa tribulação, esse sofrimento, este filho, este irmão ou irmã, realmente tem a fé para vencer essa tribulação. É por isso que o Senhor Deus, Ele permite essa tribulação. Olhem para Lázaro. Lázaro viveu como pobre. Lázaro viveu como mendigo. Ele pegava das migalhas que caía da mesa do rico. Então, se nós olharmos nossos irmãos e irmãs que trabalham, então vão, não sei se eu posso falar, os chefes, não sei, supervisor, gerente, ele vai e te ordena, não é? Você vive recebendo das migalhas da empresa, na realidade, do que a empresa lucra, não é? A mesma coisa, Lázaro foi desse jeito. Mas então, este rico, ele recebeu todas as glórias deste mundo e depois ele foi para o inferno. E de longe, ele viu Abraão, e ao seio de Abraão, Lázaro. E ele disse, Pai Abraão! E chamou de pai ainda. Então envia Lázaro para que possa molhar a ponta do dedo para saciar a minha língua. Então, para que refresque a minha língua. Eu estou sofrendo nesse fogo. E ele disse o quê? Filho, então enquanto você estava vivo, você recebeu o que lhe era proveitoso. E Lázaro recebeu o sofrimento.
Lázaro recebeu sofrimento, então lembra-te disso. Lázaro recebeu sofrimento, lembra-te disso. Então agora Lázaro, ele vai ser consolado aqui. E você vai receber o sofrimento neste fogo. Foi respondido dessa maneira. É por isso que nenhuma gota de água foi dada para o rico, não é mesmo? Na dificuldade que nós temos neste mundo, a tribulação, isso é uma maior glória. Isso é o maior consolo diante do Senhor Deus. Este mundo, toda a glória que nós recebemos neste mundo, seja as riquezas, as glórias diante do Senhor Deus. Então vamos trocar Isaías, capítulo 40, logo na frente de Jeremias, palavra de Isaías, capítulo 40, versículos 6 e 7. Isaías, capítulo 40, versículos 6 ao 7. Uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é a erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva, e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Versículo 8, vamos ler todos juntos. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Seca-se a erva e cai a flor. E o Senhor Jesus já havia dito, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Então, essa glória do Senhor Deus. Então, isso é algo que quando nós recebermos uma vez, nós vamos nos assustar tanto que vamos ser derrubados. Falar, nossa, uma glória tão incrível. Então, mas as glórias deste mundo vãs, nós não devemos perder nosso tempo com essas coisas. Salomão, quantos bens ele teve na vida? Ele já fez de tudo que ele queria no mundo. Ele escreveu Eclesiastes também. Ele diz, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Então, todas as coisas que eu tenho feito é em vão. É o mesmo que querer segurar o vento. Você consegue segurar o vento? Então não existe uma verdadeira esperança ali. Então vamos trocar Eclesiastes capítulo 2. Um pouco antes de Isaías. Eclesiastes capítulo 2. Versículo 10 e 11. Versículo 10 e 11. Versículo 10, 11 e 12. Eclesiastes capítulo 2, versículo 10 e 11. Se vocês procurarem com as duas mãos, vocês encontram a palavra mais rápido. E tudo quanto desejarem os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. Pensem só, existe uma pessoa assim? Então, não lhes neguei nada, nem privei o meu coração de alegria alguma. Então não existe nenhuma pessoa assim no mundo, não é? Então quem tem esse poder? Quem é que tem essa riqueza? Quem tem essa herança? Quem é que tem essa sabedoria? Quem tem esse poder para fazer isso? Então, mas Salomão ele já fez disso tudo. Então ele diz, mas meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. Porque ele fez tudo o que ele desejava, ele já provou de tudo. Depois que ele realizou todos esses seus trabalhos, ele se tornou feliz do seu coração. Então, mas vem o próximo problema. E esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Com tudo isso, eu me esforcei, eu trabalhei para poder fazer o que eu quero, o que eu desejava. Nós olhamos no versículo 11. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas almas, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então, as riquezas, as glórias deste mundo, não vamos dar a nossa vida para essas coisas. Não vamos
ter a nossa esperança ali. Então não é que o Senhor ele não vai nos permitir. A primeira coisa que nós devemos buscar é o trabalho de Cristo Jesus. Então, se nós olharmos em Filipenses, capítulo 2, versículo 20 também, ele já diz, realmente nós que buscamos o nosso trabalho, cada um buscava o seu próprio trabalho, mas ninguém cuidou buscar o que é de Cristo Jesus. Todos buscavam o que é seu, para a sua carne, para o seu trabalho, e também tem o trabalho de Cristo, mas as pessoas vão por trás da sua cobiça, eles buscam o seu desejo, mas não buscam o trabalho de Cristo Jesus. Então, o trabalho de Cristo Jesus. Então, o próprio Senhor Jesus já havia dito. Realmente não é chegado o tempo, eu preciso fazer o trabalho daquele que me enviou. Então, nós precisamos fazer o trabalho daquele que tenha provido aos meus negócios. Então, realmente, de noite, quando chegar a noite, nada poderemos fazer. Então, como o Senhor já disse no Evangelho de João, realmente se chegar à noite, não tem como mais trabalhar. Então, o trabalho é daquele que me enviou. Então, nós precisamos fazer o trabalho daquele que nos enviou, que é o Senhor Jesus. Então, nós, mesmo que queiramos fazer esse trabalho, vai chegar um momento onde nós não poderemos realizar esse trabalho. Então, onde que vamos deixar a nossa prioridade? Então, quer dizer que eu não consigo fazer nada, eu não posso juntar riquezas neste mundo? Não, realmente nós somos pessoas muito mais ocupadas, nós vivemos bem mais esforçados do que as pessoas do mundo ao recebermos a salvação. Se olharmos Eclesiastes capítulo 10 também, ele diz, realmente todo o trabalho que você tiver, você precisa fazer todo o seu máximo para realizar esse trabalho. Então, seja em todos os trabalhos que nós iremos fazer, nas coisas futuras também. Realmente, claro, que no reino do Senhor Deus não existe mais sabedoria, não existe trabalho, não existe esforço, não existe nada que iremos fazer lá. Então, a única coisa, o único momento onde nós podemos trabalhar ou fazer alguma coisa é nesta vida, onde nós podemos respirar e realizar. Então, nós precisamos usar o nosso máximo para fazer esse trabalho. Nós precisamos ter esforço para ter esse zelo e esforçar no Senhor, se dedicar mais ainda. Então, se alguém ouvir uma pregação igual a esta, então ele começa a falar, nossa, o pastor está dizendo para ficar fazendo isso, aquilo, assado. Então, mas na Bíblia diz assim, o que eu posso fazer? Então, mas o que vai acontecer se você fizer? Isso vai ser em vão? Todo o seu esforço, você se dedicar mais ainda, não vai ser em vão. Então, jamais será em vão. Então, é por isso que o Senhor ele fala para fazer esse trabalho. Então, o cristão que nasceu como filho do Senhor Deus, a sua esperança, essa viva esperança, não é uma esperança morta, é uma esperança viva. Vamos procurar a palavra do 1 Pedro capítulo 1. Palavra de primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 3 e 4. Versículo 3 e 4. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Para nós temos uma esperança, uma viva esperança. Com esta viva esperança, é a esperança do reino dos céus, é o reino de Deus. A nossa vida tem como destino o reino de Deus. Então, o final destination, o destino final, é o reino de Deus para nós. Todos nós que recebemos a salvação, nos reuniremos no reino dos céus, iremos para os céus, não é mesmo? A esperança do reino dos céus habita em nós. Mas enquanto nós estamos vivendo neste mundo, as pessoas que não têm a esperança do reino dos céus, nós precisamos pensar, será que ela realmente recebeu a salvação? Será que ela recebeu a salvação ou está vivendo neste mundo? Será que realmente recebeu a salvação ou está dando a sua vida, depositando para as coisas dessa vida? Então nós precisamos pensar, será que eu realmente recebi a salvação?
precisa pensar consigo mesmo. Será que realmente recebeu a salvação? Aonde será que está errado? Então nós temos a esperança do reino dos céus. Então o reino dos céus é o paraíso. Como em Salmos 43, o Senhor já disse. Então realmente todos os filósofos do mundo, eles têm um mundo da utopia. Mas nós iremos para um reino muito melhor, inigualável, inimaginável. Um mundo onde todos os seres humanos pensam. Realmente existe um mundo da utopia. E alguns questionam, falam, nossa, você já foi para o céu? Como é que você sabe? Nós já não fomos, mas existe um Senhor que já foi para lá. Apóstolo João, ele foi para o céu. E ele viu o céu. E ele resumiu em Apocalipse capítulo 21 e 22, ele resumiu como é o reino dos céus. Então, apóstolo João, ele viu como era o reino dos céus. E apóstolo Paulo também. Ele disse, eu já fui para o terceiro céu. Há 14 anos atrás. Eu fui para o terceiro céu. Então, eu fui levado para o paraíso e ouvi palavras realmente inimagináveis. Coisas que os seres humanos jamais podem cumprir. Palavras incríveis. O reino de Deus é assim, assado. Eu queria escrever, mas eu não consigo. Eu vou deixar de lado. Por quê? Porque o reino de Deus não tem como se expressar pelo nosso pensamento, com as nossas falas. Então, o reino de Deus, realmente, do que adianta eu ficar pensando e escrevendo? Então, eu não escrevo para não confundi-los, para que não mal interpretem. Então, é por isso que, realmente, sobre o reino de Deus, as coisas detalhadas, o apóstolo João não escreveu. O apóstolo Paulo, ele era uma pessoa que estudou muito, muito inteligentíssimo. E muitos dos reis que perseguiam o apóstolo Paulo diziam, nossa, apóstolo, ele estudou tanto que enlouqueceu, ele ficou doido. Então, naquele tempo, era incrível. Ele era uma pessoa que estudou muito. Então, uma pessoa que recebeu a sabedoria, o poder do Espírito Santo. E ele conhecia de coisas incríveis. Até esse apóstolo Paulo, ele não conseguia expressar por palavras o reino de Deus. E é por isso, o apóstolo João também, ele disse de forma simples, o reino dos céus é um lugar que não existe lagrimação, não existe morte, não existe lamentação, não existe dor, não existe tribulação. Então, só de não ter essas coisas já dá para viver lá, não é? Então, o reino de Deus é um lugar que foi expresso dessa maneira. Então, neste reino, nós iremos viver a nossa eternidade. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 2, o Senhor, ele preparou para os seus amados. Todas as coisas que tem preparado são coisas que não se viram com os olhos e nem se ouviram pelos ouvidos. E não tem nem como pensar com os corações dos homens. Então existe essa esperança nos céus. Então realmente o Senhor Deus, o Criador. Então realmente Ele nos permitiu uma esperança viva do reino dos céus, do Senhor Deus que criou todas as coisas, Deus o Criador. Ele nos permitiu a glória de podermos nos encontrar com o Senhor, a viva esperança de ir para o reino de Deus. Então o Senhor Deus, quando Ele veio para este mundo, Ele veio com um formato coitado, não é? Então o Senhor, Ele está realmente em volta. Tem milhões e milhões de anjos, serafins, junto do Senhor Jesus, em glória, com grande poder. E nós iremos nos encontrar com esse Senhor. Nós temos essa esperança de nos encontrarmos. Eu quero encontrar com o Senhor logo. E também, dentro de Cristo Jesus, nós todos, realmente que vivemos a vida de fé, se nós olharmos para os nossos familiares, nossos irmãos e irmãs que viveram a vida de fé e partiram primeiro do que nós, realmente nós temos a esperança de nos encontrarmos com Ele. Eles que receberam a salvação primeiro e já foram para diante do Senhor. Esses senhores que já foram primeiro do que nós. Então, naquele tempo, todas essas pessoas, nós temos a esperança de nos encontrarmos com Ele. Iremos nos encontrar com Estevão. Vamos perguntar para Estevão, quanto que você sofreu quando você foi apedrejado? Nós iremos poder perguntar para ele.
Então, enquanto nós lemos a Bíblia também, é por isso que nós precisamos ler a Bíblia. O profeta Abacuque vai vir nos apertar a mão e vamos dizer: quem é você? Quem é? É assim? Não é? Já pensaram nisso? Então Jonas vai vir e nós vamos perguntar: você não queria tanto ir assim para Nínive? Por que você não queria? Nós podemos perguntar. Então, no momento atual, só de pensar, nós estamos muito felizes. Mas se nós realmente nos encontrarmos com ele, como deve ser melhor ainda? Então, realmente, no meio de toda a perseguição, no meio de toda a tribulação, realmente aqueles que foram perseguidos, aqueles que foram queimados, aqueles que foram mortos, no meio da dificuldade, todos eles que viveram a vida de fé, quando nós os encontrarmos com eles. E não somente isto, mas no mundo todo. Realmente, nossos irmãos e irmãs que estão fazendo o trabalho de pregar o Evangelho, nós estamos junto deles. Então, realmente, no nosso sacrifício, realmente, com todo esse trabalho que nós temos diante do Senhor Deus, todo esse dinheiro, nós também estamos entregando para o Senhor. E muitos irmãos e irmãs que estão pelo mundo não sabem que é nossa oferta, nossas orações, que auxiliaram nessa salvação deles. Mas eles vão saber quando eles forem para o reino dos céus. Quando nós vamos para a missão, realmente exterior, realmente muitas pessoas eles dizem: se a missão Palavra da Vida da Coreia do Sul não tivesse vindo para pregar o Evangelho para nós, como é que nós teríamos recebido a salvação? Como nós poderíamos ter nascido de novo? Nós agradecemos demais. Muito obrigado. Só de vocês virem contar esta verdade, nós estamos muito felizes. E tem pessoas que choram e contam essas coisas para mim. E meu coração realmente fica emocionado quando eu ouço uma coisa dessas. Claro que agora nós temos a dificuldade, nós não conseguimos conversar, nós não conseguimos dialogar livremente por conta das diferenças de idioma, mas realmente essa esperança é tão gloriosa. Então nós queremos nos encontrar com todos, mas quem é a pessoa que nós mais queremos nos encontrar? É com o Senhor. É com o Senhor. Vamos procurar Salmos 17. Salmos 17. Versículo 14 e 15, Salmos 17, versículo 14 e 15. Dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida, e cuja ventre enches do teu tesouro oculto. Estão fartos de filhos e dão os seus sobejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei na tua semelhança quando acordar. Quando eu partir deste mundo, quando eu me encontrar com o Senhor, eu irei me satisfazer disso. Realmente, Davi ele está nos contando essa história. Da esperança do reino dos céus. É por isso que em 1 Tessalonicenses capítulo 4 ele diz realmente: aqueles que estão dormindo, irmãos, então nós não desejamos que vocês não saibam. Realmente, para que vocês não se entristeçam como aqueles que não têm a esperança. Então, as pessoas que não têm a esperança, quando os seus familiares morrem, quando os seus amigos morrem, eles se entristecem demais no cemitério. Mas nós, irmãos e irmãs que morreram primeiro e partiram, nós precisamos ficar o quê? Felizes. Nós não somos assim tristes. Então nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. De igual maneira, aqueles que dormem em Cristo, com certeza o Senhor irá levá-los junto dele. Então, primeiramente, todos aqueles que foram diante do Senhor, todos nossos familiares, nossos irmãos e irmãs, aqueles que viveram a vida de fé junto conosco, o Senhor irá levá-los juntos. Então nós temos essa esperança gloriosa de nos encontrarmos com eles. E não somente isto, mas esse corpo fraco, eles tornaram um corpo espiritual. Então nós temos essa esperança. Esse corpo que está doente todos os dias, tem que ir para o hospital. Vocês sabem que no reino de Deus não existe hospital, não é?
Então, realmente tão perfeito como o Senhor. Realmente nós temos essa esperança diante do Senhor Deus. Desse corpo tão fraco, eles tornaram o corpo santo como o do Senhor. Nós temos essa esperança da transformação. E é por isso que nós não seguimos mais a vontade da carne, os desejos da carne, os desejos, as concupiscências carnais. Então, no corpo espiritual, jamais nós teremos esses desejos. Totalmente discernido no pecado. Então, como o Senhor. Então, realmente, um corpo totalmente diferenciado, que não conhece o pecado, nós iremos ser transformados. Então, antes de recebermos a salvação, realmente o diabo, ele morava dentro do meu coração. Mas após recebermos a salvação, o diabo, ele é expulso para onde? Para este corpo, para essa carne. Dentro do meu espírito, dentro do meu coração, o Senhor, ele está aqui dentro. Mas o diabo, então ele está aqui dentro da nossa carne. Então, cada momento mais ele nos ataca com as coisas da carne. É por isso que ele fala para nós realizarmos a vontade dessa palavra, dessas escrituras, porque realmente, para que a nossa carne ele não viva seguindo os desejos dessa carne, para que o meu espírito realmente possa ir contra, para vencer. E isso é uma vivência de vitória. Não é mesmo? A nossa vida espiritual. Vamos procurar 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 44. Palavra de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Essa palavra é verdadeira, essa palavra, ela resolve em mim também. Quer dizer que nós nascemos em corpo natural e ressuscitamos em corpo espiritual. Existe o corpo natural e o corpo espiritual. Existe o ovo, existe o pássaro, existe a semente, existe a flor. Não é mesmo? Se existe a lagarta, existe a borboleta. De igual maneira, se existe o corpo da carne, o corpo natural, existe o corpo espiritual. Nós iremos nos revestir desse corpo espiritual. Vamos ler 49 todos juntos. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então, com o formato do Senhor, nós iremos ser transformados. Um corpo que jamais perece. Mas se não existe essa ressurreição, se não existe essa transformação do corpo espiritual, a nossa fé é em vão. Então nós iremos ver o versículo 13 primeiro. Vamos voltar para o versículo 13 aqui do início. Eu preciso ler a partir do versículo 12 primeiro. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Existe a ressurreição. Existe. Versículo 13 ao 19. Eu irei ler. E, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitam, porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Vamos ler todos juntos o versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A esperança da ressurreição, nós não somente a obtivemos,
mas a esperança do reino dos céus que nós precisamos receber. Se nós somos cristãos, realmente quem quer que seja o elogio, seja a glória de Deus, nós estamos aguardando no Senhor. E isso realmente somente aquele que viveu esforçadamente diante do Senhor. Como um estudante que estudou esforçadamente espera estar em primeiro lugar na sala. Vamos pensar, alguém que fica vadiando por aí, vai querer o primeiro lugar da sala, da escola? Não tem como. Então você precisa esperar a glória, a esperança no Senhor, se você se esforça e dedica no Senhor. Porque nós temos a esperança de que o Senhor irá nos elogiar dizendo: fizestes bem, servo bom e fiel. Esse elogio do Senhor que nos será dado. Então somente esse elogio já é mais que o suficiente para encobrir, para consolar toda a dor, o sofrimento, as lagrimações que eu sofri neste mundo. Mas todos nós temos a esperança da glória do Senhor Deus. O apóstolo Paulo, ele nem se casou. Ele não tinha tempo para se casar, é por isso que não se casou. Ele sempre foi em direção para Cristo Jesus, para o Senhor Deus, para o chamado do Senhor, para o reino do Senhor Deus, ele correu. Então isso nós podemos ver que era o objetivo de vida dele, para correr atrás do galardão. Então precisa crer no galardoador das nossas almas. Então, crer no galardoador, isto é fé, isto é vida de fé, isto é vida na fé. Então, mas o Senhor ele diz que vai nos permitir o galardão, mas você rejeita, você fala: eu não quero. É só ir para o céu, isso aí. Uma pessoa igual a esta, depois que recebeu a salvação, ele é uma vida de um filho que agrada ao Pai? Não, não é. Como se olharmos em Apocalipse, capítulo 22, já foi dita a palavra do Senhor Jesus por fim. Então, realmente, veja, logo eu virei. Eis que logo eu tornarei. Quando nós nos encontrarmos com o Senhor trará esse elogio nas suas mãos, ao seu galardão, para retribuir cada um conforme o seu trabalho. Quanto você trabalhou? Trabalhou muito? Trabalhou pouco? Não é mesmo? Trabalhou esforçadamente ou não foi tanto? Depende de tudo isso para receber o seu galardão, que é diferente de cada um. Então, Senhor, se eu falar para vocês esforçarem no Evangelho, qual é o problema disso? Não existe problema nisso. Realmente, o apóstolo Paulo, sem tempo, ele viveu correndo atrás do galardão, não é mesmo? Essa esperança. É por isso que vem desta esperança. Então, ele fala o quê? Realmente, vocês sabem a âncora. O barco ele não tem uma âncora para tentar parar o barco ali naquele porto. Você desce a âncora para que o barco não seja levado pelas ondas. Então, realmente, essa esperança é a âncora da minha fé, para que a minha fé não seja extraviada, não se perca, não seja levada. O que é a âncora da minha fé? É a esperança. Vamos procurar Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículo 19. Hebreus capítulo 6, versículo 19. Versículo 19, vamos ler todos juntos. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. Nós temos essa esperança, é como a âncora da alma, a âncora do nosso espírito, para que ele não fique trêmulo, para que ele não fique bambo, não se perca. Essa âncora está segurando, é a esperança. Vamos procurar Hebreus capítulo 10, versículo 23. A partir do versículo 23 ao 25. Hebreus capítulo 10, versículo 23 ao 25. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Vamos ler todos juntos? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Tá, esta esperança que nós temos, nós não podemos o quê? Perdê-la. Então é a âncora da vida de fé.
para que nós não fiquemos trêmulos, perdidos, tambaleando. Então, nós, cristãos, jamais podemos trocar com nenhuma coisa deste mundo. Não tem como nem trocar com a própria vida. Nós temos essa esperança, nós temos esta fé, não é mesmo? A pessoa que tem esta esperança tem a vivência, a vida em piedade. A vida em piedade é uma vida que obedece ao Senhor. É uma vida onde você diz: eu sou servo com a orelha furada no Senhor. Eu sou aquele que obedece ao Senhor silenciosamente. Eu sou aquele que deposita o meu tempo para o Senhor. Eu sou aquele que investe os meus bens no Senhor. Eu sou aquele que, após receber a salvação, o restante da minha vida, toda a minha vida, eu vivo nesta vida de piedade, para preencher da vontade de Deus. As pessoas que têm a esperança, aquele que tem a esperança no Senhor, na vontade do Senhor, é você se entregar à vontade do Senhor. Conforme a vontade do Senhor, eu viverei. Quem tem esta esperança tem a vida em piedade. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, santo e misericordioso que está vivo, nós te agradecemos. Que nós possamos nos apegar a esta esperança. Que nós possamos viver firmes na esperança para que o restante das nossas vidas possamos ser conduzidos para o Senhor. Para o retiro de inverno que está se aproximando, que o Senhor permita a sua graça. É uma esperança, é uma chance que nós temos para finalizarmos bem o ano. Que o Senhor possa nos conduzir. Os pastores que estão em missão, que o Senhor possa guardar a saúde deles. No meio da sua glória, no meio do seu poder, que o seu trabalho seja manifestado naquele meio. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.